Olá, meninos e meninas, tudo bem? Já está aqui morrendo de saudade de vocês, ok? Mas, viu? Fiquem em casa, se protejam, não saiam de casa, ok? Então hoje a tia está passando aqui para convidar você, ok? Vamos assistir mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a aula vai ser com o 7º ano. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre o gênero mito, a caixa de Pandora. Vamos lá? Ok? Estou esperando vocês. Segue o vídeo. Então vamos lá, né? 7º ano, para mais uma correção da atividade. Então nós temos aí atividade sobre o gênero mito, certo? É a caixa de Pandora. Então vamos aí juntos fazer a leitura do mito. Nós temos aí a caixa de Pandora. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes, e seu irmão Epimeteu, aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem criado por Prometeu, a partir da argila, ficou sem nada, por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado toda noite. Toda noite, seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena deu o sopro de vida. A deusa Afrodite lhe deu beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave. E Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, já que tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram entregar a Epimeteu, e assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendará que jamais a abrisse, caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas
Apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança, né? Então, nós temos aí o mito, né? E logo após nós temos uma pequena atividade, né? Então, vamos responder as atividades para que a gente consiga, né? Interpretar, né? Ver a fundo o que essa história vem trazer para nós, né? Nós temos aí, após a leitura do texto, responda: por que os humanos foram criados sem poder? Então, lá no texto, né, ele fala que nós humanos, né, ficou sem nada porque nós fomos os últimos a ser feito, né? Na B, quais ensinamentos Prometeu deu aos humanos? Então, Prometeu, né, ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barco, escrever, cantar, interpretar sonhos, né? Interpretar sonhos e buscar aí riquezas minerais. Nascer. O que deixou Zeus irritado? Pois ele roubou o fogo dos deuses, né? Qual o castigo? Porque o Prometeu, né? Ele roubou o fogo dos deuses. Qual o castigo Prometeu recebeu de Zeus? Então ele foi, né? Passar a eternidade preso em uma rocha, onde uma ave vivia, né? Viria comer o seu fígado. Então, seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. E aí ia continuando, né? Pela eternidade. Naé. Quem mais foi castigado por Zeus nesse mito? Então, né, lá no finalzinho, nós podemos perceber que foi Prometeu e toda a humanidade. 2. Ainda sobre o texto, explique. Quem criou Pandora? Então, foi Zeus, ordenou que o deus das artes, né, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Na B, qual o significado do nome Pandora? Então, lá no nosso texto tem falando, é aquela que tem todos os dons. Na C, por que Epimeteu aceitou Pandora de presente? Então, ele, né, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a beleza da bela Pandora, né? Na D, por que Pandora abriu a caixa? Eita, Pandora, né? Pela tentação e da curiosidade, ela não conseguiu, né, segurar a curiosidade dela, foi e abriu a caixa. Na E, o que tinha na caixa de Pandora? Espíritos do mal que recairiam sobre eles. Então, né, o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e etc. Na 4. Sobre o texto em análise, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos aí, apenas coisas ruins saíram da caixa? Verdade, né? Porque a coisa boa ficou lá dentro. O único sentimento que ficou na caixa foi o amor?
Falso. Foi a esperança. Pandora não se arrependeu de ter aberto a caixa? Falso. Tudo ocorreu justamente como Zeus tinha planejado? Sim, né? Ele havia planejado tudo. Ele sabia, né, que a Pandora não ia conseguir aguentar de tanta curiosidade e abriria a caixa. A curiosidade e a mentira de Pandora espalharam o mal sobre o mundo. Verdade, né? Então, todo o mal estava ali dentro daquela caixa. Na 5, o texto, a caixa de Pandora, é considerado o quê? O mito, né? Então, nós sabemos, né, que o mito é uma história que vem para contar o que a ciência ainda não conseguiu determinar como verdadeiro. Então, ela sempre vem juntamente para contar a história de um povo. É o que aconteceu aqui, né? Ele vem para contar a história aí da humanidade. Na 6, segundo o texto, por que Prometeu ensinou diversas coisas ao homem, né? Então, por que ele ensinou? Então, para compensar a falta de poder, porque ele deu, né, muitos poderes aos animais e não tinha dado nenhum ainda para o homem. Na 7, nesse texto, há a presença de um narrador. Que tipo de narrador é esse? Então, tem a presença de um narrador observador, né? Por quê? Porque ele está observando, como se ele estivesse observando a cena. Então, ele inicia assim, ó, conta a história que o Titã prometeu, né? Então, ele está contando aí de fora, ele não é um personagem, ele está contando de fora, ele está como se ele estivesse observando aí. Na 8, que tipo de assunto, né, importante das nossas vidas esse texto tenta explicar com essa história? Então, ele tenta explicar a origem do mal na Terra, né? Que é a partir do momento, né, que a Pandora abre a caixa que sai, né, todos os males. Nós temos aí qual o único deus abaixo que não participou da criação de Pandora? Então foi o Hades. Você vai lá e vai grifar. Na 10, qual dessas características não pertencia ao caráter de Pandora? Então ela não era cuidadosa, ela era dissimulada, perigosa, muito curiosa, né? E ela também aprendeu a mentir, como nós podemos ver ao longo do texto. 11. Por que Epimeteu foi alertado pelo irmão a não aceitar nada dos deuses, né? Por quê? Porque Zeus não permitia, né, que ninguém fosse mais forte do que ele, né? Então, porque eles sabiam que os deuses, né, os deuses também eram traiçoeiros, né? Porque não podiam acreditar, ok? Então, nós temos aí a 11. 12. Observe as imagens abaixo e diga o que elas representam. Então, nessa primeira imagem, nós podemos perceber essas pessoas esqueléticas aí. Então, nós podemos, né, interpretar que ela representa a fome. Essa aqui representa a inveja. Olha a mulher olhando a plantinha da outra, né? Super bem vigorosa, e a dela ali caidinha. Aqui a violência e aqui a ganância, certo? Opa. Então, vamos para a próxima. Aqui é pessoal, tá? Você vai colocar o que você sente aí, o que você conseguiu interpretar aí dessa atividade. Então, qual foi a única coisa que ficou dentro da caixa de Pandora? Então, né, a Pandora, ela abre a caixa, deixando escapar todos os males, né, do mundo. Então, menos a esperança. Então, a esperança, ela pode ser vista como o mal da humanidade, né? Pois traz uma ideia superficial acerca do futuro.
né? Então a única coisa que ficou lá foi a esperança. Nós temos aí a 14. Como seria o mundo se esses males não tivessem saído da caixa? É uma resposta, é uma pergunta difícil, né? Porque é exatamente o que eu falei. Isso aqui essa parte que é pessoal, que a gente vai discutir no Zoom, tá? Mas o que a gente pode tirar dessa questão é que seria um mundo perfeito, né? Sem dor, sem sofrimento, sem fome, sem doença, né? 15. O que podemos fazer para mudar essa situação? Então, é que cada um de nós, que nós possamos abrir essa nossa caixinha aí, né? Nossa caixinha entre aspas, e deixar a esperança, né? Tomar conta do espaço onde estamos, né? Para que a gente possa ter amor ao nosso próximo, né? E a 16, qual dos males que saiu da caixa de Pandora que mais te preocupa? Então você vai dizer aí pra gente lá na aula do Zoom, ok? Então, para finalizar essa correção, nós temos uma frase aí do Paulo Freire, né? Que é um dos teóricos, né? Que nós respeitamos. Se é a curiosidade que move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem sim, né? Então, a curiosidade, ela tem que ser importante nos nossos estudos, né? O que nós podemos tirar aí, reflita sobre essa curiosidade que a Pandora teve, né? E se ela não tivesse essa curiosidade, o que poderia ter acontecido, né? Então, ficamos por aqui. Aê, muito bem. Atividade realizada, corrigida, ok? Agora, né, vamos para o Zoom para dialogarmos um pouquinho, né, sobre aquela questão que é opinião pessoal, ok? Um grande beijo, abraços e até a próxima.